Texto de Hebreus, verso 11, capítulo 11, verso 7. Apenas um versículo que vai servir para meditar aí nessa noite, no que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? Acompanhe a leitura. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Pode se assentar. Queridos, quando nós pensamos em salvar os entes queridos, salvar a nossa família, acho que nenhuma figura se encaixa tão bem como a figura de Noé, que construiu uma arca que foi ordenada ao Senhor, pelo Senhor, que Noé fizesse. E ele então, cumprindo, obedecendo aquilo que o Senhor tinha falado com ele, ele constrói uma arca. Levou 40 anos para construir aquela arca. E através daquela arca, aquele homem pôde salvar a sua família. Pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que você seria capaz, o que você estaria disposto a fazer para salvar a sua família? Noé, durante 40 anos, construiu uma arca de madeira, mesmo sendo ridicularizado pelas pessoas da sua época, os seus vizinhos, as pessoas que conviviam com ele naquela época chamavam ele de louco, porque ele estava construindo uma arca, fazendo uma construção que parecia que não tinha fim. Você imagina uma pessoa construindo durante 40 anos, mas ele sabia que aquilo ali era a única forma de salvar a sua família. A obediência. Obediência é uma das formas que Deus usa para nos abençoar, para que nós sejamos salvos. E Noé sabia disso. O mundo de Noé, naquela época, era um mundo tão iníquo, tão injusto quanto é o mundo de hoje. É só você ir lá no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver lá a corrupção do gênero humano. O que acontecia era, se você olhasse assim, puxa, que barbaridade essas coisas, mas hoje nós estamos vendo coisas até muitas vezes piores. E então Deus vai e manda Noé construir uma arca para primeiro salvar a sua família. Qual que era a prioridade da construção da arca? Salvar a família de Noé. Depois, os animais, as aves, etc. Aquilo estava lá em Gênesis. Se você for lá no capítulo 6, de 18 a 19, você vai ver a descrição no texto. E através daquela arca, Noé salvou a sua família e os animais. Cada um casal segundo a sua espécie. Cada um daqueles animais tinha ali também uma família ali naquela arca. E hoje a família sofre uma sorte muito grande de adversidades, né? A família é atacada a todo momento. Nós vivemos uma sociedade em que se valoriza mais o prazer. As pessoas não estão preocupadas com compromisso, mas mais com o prazer. O prazer pelo prazer. O importante é ser feliz. O importante é ter aquilo que te dá prazer. O importante é você comprar aquilo que te dá prazer. O importante é você consumir. O mundo que nós vivemos é um mundo consumista. As pessoas não ficam felizes enquanto não compram um iPhone 13, 14, 20, né, quando chegar no 20. E antes de sair aquele modelo, já há fila nas portas para as pessoas comprarem, porque elas sentem prazer, né, em mostrar que elas têm aquele aparelho. O consumismo também é fruto desse hedonismo, dessa demonstração de prazer. O importante é você ter,
O importante é você ter aquilo que te dá prazer, aquilo que supostamente te deixa feliz. Nós vivemos também num mundo de relativismo. A verdade, hoje ela é relativa. A verdade para uma pessoa não é a verdade para outras. O que uma pessoa acha certo, não é certo para outras pessoas. Mas nós vivemos num mundo também, e o importante é estar politicamente correto. É estarmos politicamente corretos. As redes sociais estão aí e não nos deixam mentir. Qualquer palavra, qualquer coisa que você fale, no mesmo momento, você vai encontrar muitos adversários, muitas pessoas para te criticarem, porque aquilo não é uma verdade para elas. A verdade, ela é relativa. E a verdade também das famílias, do modelo de família, tem sofrido esses ataques também. E em muitos aspectos, essa definição de família, ela tem sido ampliada, e nessa ampliação ela tem sido danificada, ela tem sofrido alguns danos. A proposta da ideologia de gênero, que tenta eliminar uma verdade biológica, e a natureza, causando danos emocionais aí à formação de algumas pessoas. As pessoas vão crescendo, vão ouvindo coisas, e aquilo vai causando danos emocionais também a essas pessoas. Mas nós devemos e nós podemos fazer a nossa parte, cooperando com Deus para a salvação das nossas famílias, assim como Noé fez. Noé se preocupou exatamente em obedecer ao Senhor para salvar a sua família. Ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando, ele não estava preocupado com as críticas das outras pessoas, mas ele estava preocupado em obedecer. E se nós estivéssemos tão preocupados em obedecer quanto Noé, nós podemos ter aí certeza que nós seremos vitoriosos em tudo aquilo que nós nos propusermos. Nós estamos em tempos muito difíceis, nos tempos atuais, em tempos realmente de crise, de valores, mas nós podemos ainda salvar a nossa família, assim como Noé fez. Como, pastor, eu vou salvar a minha família? Será que eu vou ter que construir uma arca, assim como Noé fez? Será que eu vou ter que ficar 40 anos construindo um navio, um barco grande de madeira como Noé fez? Irmãos, aquilo era uma metáfora do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa salvação. Ele é a arca que Noé havia feito durante todo aquele tempo. Aquela arca representava Jesus. Somente através de Jesus nós obtemos plena salvação. E para que isso ocorra, nós temos que ter fé. Nós temos que viver pela fé. O justo vive pela fé. A Bíblia afirma isso categoricamente em Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Por que é retroceder na fé? É sermos inconstantes, queridos. É uma hora nós vivemos de forma que nós acreditamos plenamente em algo, e em alguns momentos depois aquilo deixa de ser uma verdade, deixa de ter um valor, uma convicção maior para nós. Somente através da fé a nossa família vai poder superar todas as situações adversas que acontecem, que o mundo oferece. Pela fé. Se você olhar aqui o livro de Hebreus, ele fala muito de fé. E quando ele fala de Noé, ele fala pela fé. Noé construiu uma arca. E pela fé, nós cremos que existe um mundo espiritual,
e que esse mundo espiritual, ele é mais importante que o mundo material no qual nós vivemos. Nós não podemos viver em função desse mundo material, porque isso é algo que vai passar, e depois, qual será o seu destino? Qual será o seu destino? Pela fé, nós nos tornamos fiéis a Deus, e Ele tem nos sustentado mesmo em tempos de escassez. Nunca vi o justo mendigar o pão. Você já viu o justo mendigar o pão? Eu já disse isso várias vezes, eu já passei por momentos difíceis na minha vida, mas o básico, o essencial, nunca faltou na minha casa. Nem quando eu estava desempregado, nem quando eu não tinha nenhuma renda. Deus nos sustenta em tempos de escassez, porque nele nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança, como eu disse, não está no seu emprego, não está no seu braço, na sua capacidade, não está em governos, porque governos vêm e vão, mas a nossa confiança está no Senhor. E quando nós temos essa confiança, quando temos essa fé, nós buscamos a direção de Deus e seguimos, porque não adianta buscar a direção de Deus e não seguir. O que adianta buscar a direção de Deus e não seguir? Buscamos, seguimos, mesmo que as pessoas digam o contrário, mesmo que as pessoas digam que você é louco, como disseram para Noé, mesmo que elas digam que você está faltando um parafuso na cabeça. Será que nós temos vivido dessa forma, queridos? Será que nós temos acreditado? Será que nós temos fé para poder falar que a Bíblia é a palavra de Deus? Para muitas pessoas isso é relativo, mas saiba que só vai funcionar para você no dia que você crer, você tiver fé, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido pela fé, ou pela vista, ou pelas coisas que você vê, ou pelas coisas que lhe acontecem? Deus ensina na sua palavra, meu querido, minha querida, ou por tudo aquilo que o mundo diz que vai dar certo. No que é que você acredita? No que Deus diz pela sua palavra, ou naquilo que o mundo lhe diz que é o certo, que é o que você tem que fazer, que é aquilo que vai dar certo, que é aquilo que funciona? Noé tinha uma perspectiva de fé, e mesmo que as pessoas o abordassem e falassem: você é louco, isso não vai acontecer nunca, você está desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua energia para fazer uma construção de um barco longe do mar, e isso vai ficar aqui, vai apodrecer aqui na floresta. Mas Noé não vivia pelas coisas que o mundo lhe dizia, mas pela palavra de Deus. A sua fé estava firmada na palavra de Deus. Noé viveu as promessas de Deus. E as pessoas falam assim: olha, eu queria ter a fé de Noé. Será que você vive pelas promessas de Deus? Primeiro, quero te perguntar: será que você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Se não conhece, elas estão aqui, nesse livro chamado Bíblia. Está na hora de você começar a conhecer. Tudo começa pela fé. É pela fé que nós começamos a viver espiritualmente, através da fé. E Noé vivia essa perspectiva de fé na sua vida. Então cabe a você, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como sacerdote do lar, ser um exemplo de fé para a sua família. Será que o que os filhos de Noé pensaram quando Noé chegou para a sua família para falar: olha, Deus falou para mim construir uma arca de madeira?
E ele diz que quando eu terminar de construir essa arca, ele vai lançar chuva sobre a terra e vai cobrir a terra de água. E somente quem estiver nessa arca vai ser poupado. Talvez aqueles filhos não acreditassem, talvez aqueles filhos até pensassem que o pai estivesse delirando, mas eles sabiam que Noé era um homem de fé. E eles devem ter pensado: meu pai é um homem de fé, o que ele está fazendo é pela fé. Se ele não tivesse convicção, certeza do que ele está falando, ele não iria fazer isso. E por causa do exemplo de fé que Noé sempre deu para a sua família, para os seus filhos lhe deram crédito e ajudaram ele a construir aquela arca. Diz a Bíblia que a fé pode ser ensinada, a fé pode ser passada de pai para filho e também de mãe para filho. Se talvez os seus filhos não tenham fé, talvez é a hora de você refletir: será que eu, como pai ou como mãe, será que eu fracassei em dar exemplo de fé para os meus filhos? Em ensinar a ter fé aos meus filhos? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha só, ele cita aqui a avó, a mãe, são 3 gerações. Ele ressalta a fé que havia nessas mulheres e que parece que foi ensinada, foi passada de geração em geração, de mãe para filha. Você tem crido em Deus nos tempos de dificuldade, nos tempos de crise? Você tem tido fé em Deus verdadeiramente? Se não tem, é hora de você começar a refletir, porque Deus só opera quando há fé. Os milagres de Deus aparecem e se manifestam quando há fé. Jesus, quando teve seu ministério terreno, ele se apartou de algumas cidades, porque ali não havia fé nas pessoas para serem curadas. O poder de Deus se manifesta na fé. Essa é a primeira coisa que você tem que ensinar e que você tem que cultivar dentro da sua casa, da sua família, para que a sua família seja salva. Não é fazer uma arca, mas você tem que fazer alguma coisa no mundo espiritual. Você tem que ter fé naquele que veio e morreu no seu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se nós tivéssemos essa fé de Noé, nós poderíamos ter certeza absoluta de salvar a nossa família. E como eu disse, a fé é a demonstração de obediência às orientações divinas. Então nós temos que ensinar primeiro nas nossas casas, nas nossas famílias, esse princípio de obediência à palavra de Deus, às orientações divinas. Noé construiu aquela arca seguindo em detalhes tudo aquilo que Deus havia determinado, que ele havia dito para ele, para que ele fizesse. Aquele homem não era engenheiro, aquele homem não era construtor. Como ele conseguiu fazer uma obra daquele tamanho, de madeira, seguindo estritamente as orientações de Deus? Você vai poder construir grandes coisas na sua vida, não se apoiando na sua capacidade, mas quando você resolve obedecer
e seguir as orientações de Deus. Aquela arca, como eu disse, era uma loucura. Para muitas pessoas até algo impossível do ponto de vista humano. Mas era a coisa certa a se fazer pela vista de Deus, pelo que Deus enxergava que Ele iria fazer. Então, meu irmão, minha irmã, seguir as orientações divinas não é algo fácil, a gente tem que reconhecer. O livro de Gênesis, ele registra os detalhes da construção daquela arca. E quando a gente lê aquele texto, nós podemos dizer que aquilo ali era um desafio para aquele homem. E Noé resolveu obedecer a Deus nos mínimos, nos pequenos detalhes, e tudo deu certo. A arca ficou uma construção resistente, um barco resistente, para quando veio aquela enchente e saiu arrastando tudo, a arca não se despedaçou, a arca não teve vazamento, porque ele obedeceu estritamente aquilo que Deus havia orientado. O ataque do diabo hoje é para as nossas famílias, para que nós deixemos de obedecer a Deus, deixemos de obedecer a sua palavra. Hoje o diabo está dizendo que a Bíblia é um livro ruim, é um livro relativo, está ensinando que não é necessário você obedecer tudo que está escrito aqui, mas o manual de Deus para nós hoje continua sendo a sua palavra. Como ela tem sido lida e como ela tem sido estudada e como ela tem sido obedecida em nossos lares. Eu me lembro que até um tempo atrás algumas famílias abriam a Bíblia e colocavam na mesa, em um móvel, na sala, e ficava aberto lá no Salmo 91, no Salmo 121, aqueles salmos parecia uma defesa espiritual, que estava ali na casa daquela pessoa, mas a Bíblia só ficava aberta ali, e a pessoa passava todas as vezes ali, via aquela Bíblia aberta, nem mesmo aquele salmo que estava aberto ali, muitas vezes aquela pessoa lia, nem mesmo entendia o que estava escrito ali. Diz as Escrituras: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele lhe endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e evite o mal. Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento, na sua capacidade, mas reconheça o Senhor nos seus caminhos, em tudo que você fizer, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no empreendimento que você estiver fazendo, no investimento que você estiver fazendo, na obra do Senhor ou fora, na obra secular, tudo que você for fazer, você tem que se apoiar, reconhecer o Senhor acima da sua própria capacidade, e Ele vai endireitar aquilo que está errado, Ele vai endireitar aquilo que está torto, e aí não tem outro jeito a não ser a vitória. Em nome hoje de sermos modernos, politicamente corretos, muitas pessoas têm abrido mão da leitura da Bíblia. Muitos falam que é um livro antiquado, que não cabe mais em pleno século 21, mas ela continua sendo mais atual do que qualquer outro livro escrito em qualquer outra época. Nós não podemos
queridos, abrir mão do ensino da palavra de Deus nos nossos lares, nas nossas casas. Use uma estratégia. Se é criança, use estratégia para criança. Se é adolescente, para adolescente. Se é adulto, para adulto. Mas nós não podemos abrir mão do ensino das Escrituras, da palavra de Deus para os nossos filhos, porque como eles vão obedecer? Como você vai ensinar o princípio de obediência se eles não conhecerem? Qual é a base que você usa hoje para tomar decisões na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Tem sido a palavra de Deus? E quando você entende um princípio da palavra de Deus aplicado àquilo ali, você tem obedecido? Que seja a palavra de Deus e as orientações de Deus contida nela o seu guia perpetuamente, todo o tempo. Aí você vai ter fé, e aí você vai ter como obedecer, porque você conhece a palavra de Deus. Esses princípios têm que ser passados para as nossas famílias, de geração em geração, para que a nossa família seja salva como a de Noé. E o mais importante, queridos, nós temos que ensinar também nas nossas casas, nos nossos lares, a nossa família a ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O texto que nós lemos diz: movido por santo temor. Noé foi movido por santo temor. Significa que ele tinha intimidade com Deus. O temor do Senhor, ele advém daquele que tem intimidade, daquele que conhece ao Senhor, daquele que anda com o Senhor. Ele deve fazer parte das nossas vidas e das vidas dos nossos entes queridos, da nossa família. Nós temos levado Deus e as coisas de Deus a sério. Nós temos tido intimidade com Deus. Intimidade com Deus, querido, é aquele momento em que você busca o Senhor de todo o seu coração, do fundo da sua alma. Eu estava comentando outro dia com a minha esposa que hoje as pessoas vão muito no monte buscar essa intimidade para orar, né? Mas os montes hoje estão tão cheios de pessoas que talvez você não tenha aquela mesma privacidade que Jesus tinha na época que ele buscava orar no monte, porque ele saía pelas madrugadas sozinho e não encontrava ninguém nos montes. Ele tinha aquela privacidade para falar com o Senhor. Talvez essa privacidade você vai encontrar nas madrugadas no seu quarto, na sua casa, ou naquele momento em que não tem ninguém na sua casa, somente você. Mas é algo que tem que ser buscado. O quanto de fato nós cremos que Deus é bom. E se nós acreditamos que Deus é bom, nós acreditamos também que Deus é justo. E o que Ele pode fazer quando nós cremos no poder da oração. Quantas pessoas estão assustadas, né, com os dias atuais, com o que vem acontecendo no mundo inteiro. Mas muito pode a súplica, né, a oração de um justo. Você imagina vários justos orando ao mesmo tempo. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós podemos pedir ao Senhor, podemos clamar ao Senhor. E quando nós temos intimidade com o Senhor, nós também podemos ouvir a sua voz. Tem pessoas que buscam uma intimidade com Deus somente na primeira parte, né? De orar, de pedir, de clamar. Mas na hora de ouvir, de escutar, elas fecham os seus ouvidos.
para o que Deus quer falar para elas. Se você fizesse uma avaliação hoje, qual o seu nível de temor a Deus? De 0 a 10. Qual seria a nota que você daria para você mesmo? Que eu daria para mim mesmo? Eu acredito que ninguém daria 10. Nós temos muito que avançar nesse ponto ainda, meus queridos. Intimidade com Deus. Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para que isso aconteça, essas pessoas têm que buscar essa intimidade com Deus. Vamos ensinar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os maridos, as esposas, os maridos. A nossa casa, o nosso lar, tem que ser uma arca, uma espécie de arca de salvação. Sabe, aquele momento em que você chega em casa, é como se você estivesse entrando para dentro da arca. Aqui eu me sinto seguro. Aqui dentro é o lugar mais agradável do mundo, lugar mais seguro do mundo. Nós precisamos ver a nossa casa como uma arca de proteção, de livramento, porque ali dentro nós temos fé, porque ali dentro nós obedecemos, porque ali dentro nós temos intimidade com Deus. Isso quer dizer que nós temos que cultivar valores, irmãos. Valores que são essenciais à vida em família. Por que hoje há tanta coisa acontecendo no mundo? Porque as famílias são desajustadas. Se as pessoas não conseguem se suportar dentro da sua casa, como que elas vão conseguir se suportar lá fora? Nós temos aprendido que a família é a célula mãe da sociedade. Ou seja, tudo começa e acaba na família. Assim como aquela arca para Noé representou a salvação do mundo, as nossas vidas, as nossas famílias precisam de ser um lugar de salvação em nosso mundo. Mas para isso, nós precisamos nos manter fiéis aos valores de Deus, fiéis à sua palavra, fiéis à sua orientação. Não se deixe levar pelo que é mais fácil, mas siga naquilo que é correto. Nem sempre o que é correto é o caminho mais fácil, às vezes é o caminho mais difícil. Há esperança ainda para o mundo, mas essa esperança passa pelas famílias, que é um local que tem que se tornar uma arca de salvação para as pessoas. As pessoas que vivem em uma família bem ajustada, temente ao Senhor, que tem intimidade, temor ao Senhor, já está provado que essas pessoas vão viver bem lá fora, na sociedade. Os valores, os princípios que aprendemos dentro do nosso lar, quando nós estamos debaixo do senhorio de Deus, quando nós nos submetemos a Deus, são valores que vão permear toda a nossa vida, que vão nos fazer pessoas melhores. Nós fomos desafiados para salvar a nossa família. E para isso, nós precisamos de cultivar essas práticas. Para isso, irmãos, nós precisamos de cultivar as práticas de Noé, que ele utilizou para salvar a sua família. Vamos recapitular. Ensinar as nossas famílias a viver pela fé,
Será que eu tenho vivido por fé? Ensinar as nossas famílias a obedecer a Deus, independente de qualquer verdade temporária, de qualquer valor que o mundo tenta imprimir às nossas vidas. Pergunte-se a si mesmo: eu tenho obedecido a Deus nas suas orientações? Nós temos que ensinar as nossas famílias a ter intimidade com Deus. Eu tenho tido intimidade com Deus? Eu tenho ensinado a minha família a ter intimidade com Deus? Nós temos que ensinar as nossas famílias a viver em um lugar seguro. Qual que é esse lugar seguro? Só existe um lugar seguro, meu irmão. É aos pés do Senhor. Eu tenho contribuído para isso, para que o meu lar se torne um lugar seguro. Em Atos 16:31 diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você já deve ter ouvido esse versículo várias vezes, mas ele passa primeiro por uma exigência. Creia, tenha fé no Senhor Jesus e serão salvos você e da sua casa. Você crê na salvação para a sua casa, para a sua família? Como que vai a sua família? Comece hoje. Se você não pratica nenhum desses princípios, comece hoje a praticar isso na sua casa. E eu tenho certeza que mesmo com os desafios que se apresentam pela frente, o seu futuro será um futuro maravilhoso, será um futuro abençoado, assim como Noé e os seus filhos, quando a arca pousou ali no Monte Ararat. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa salvação de geração em geração, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas, as vidas das nossas famílias aos pés da cruz, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, e nós cremos pela fé, ó Deus, na salvação dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, da esposa, do marido, daqueles familiares próximos, ó Deus. Nós cremos, como a Tua palavra diz, ó Pai, tudo começa pela fé. E nós cremos na salvação da nossa família. Que nós possamos ver, ó Pai, a salvação de cada um dos nossos familiares, ó Pai. Nós, ó Pai, te agradecemos por essa palavra, Deus. Que ela, ó Pai, possa frutificar nos nossos corações, ó Pai. E durante essa semana nós possamos praticá-la, ó Pai. Para que possamos ter um lar aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.